Hiro era um fracassado chorão que não conseguia arrumar nenhuma garota pra pilotar com ele. Exatamente como você aí, mano. Mas um belo dia, ele criou uma gata ridiculamente gostosa que o transformou no seu queridinho e deixou ele montar nela. Juntos, os dois se tornaram os mais fortes de todos. E agora ela quer se casar com ele e faria absolutamente tudo que ele pedisse. Num futuro distante, a humanidade mal consegue sobreviver depois de quase ser dizimada por bestas gigantescas chamadas Klaxosaurs. A única defesa de verdade que ainda resta são robôs gigantes chamados Franks, que só funcionam quando pilotados por um garoto e uma garota juntos. A história acompanha Hiro, um garoto adolescente que vive num lugar chamado Plantation 13. E ele tem um baita problema: não tem parceira nenhuma. Sua antiga copiloto, Naomi, largou o programa em parte porque Hiro era um perdedor patético, que nem conseguia carregar a espada do enredo e não conseguia ativar o robô de jeito nenhum. Ele se sente derrotado e começa a perder toda a esperança de um dia voltar a pilotar. Um dia, vagando por aí, completamente sem esperanças, Hiro repara numa garota nadando num lago. De repente, ela some debaixo d'água e, preocupado que ela esteja se afogando, ele corre para salvá-la. Só que, em vez de precisar de ajuda, ela dispara para fora da água segurando um peixe na boca, lambe a cara de Hiro e o arrasta pro lago com ela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela diz que quer que ele seja o darling dela, estende a mão e diz que pode ajudá-lo a recuperar as habilidades perdidas. Bem na hora em que Hiro está prestes a segurar a mão dela, um bando de caras aparece exigindo saber por que ela fugiu. Ela dá de ombros e diz que só precisava de um tempinho. Enquanto eles vão embora, Hiro pergunta o nome dela. Ela diz que não tem nome, mas que atende pelo codinome Zero Two, e então desaparece. Mais tarde, tem uma grande cerimônia para dar as boas-vindas aos novos pilotos de Franks, chamados Parasitas, e o líder, conhecido como Papa, faz um discurso. Hiro não pode assistir porque foi rotulado como um fracasso. Sua líder de esquadrão, Hachi, sente pena dele, mas não pode fazer nada a respeito. Sentindo-se completamente inútil, Hiro decide deixar a plantação. Ele passa para se despedir de Naomi antes que ela seja mandada embora. Mas de repente, um Klaxosaur enorme irrompe do subsolo e vira de cabeça para baixo o veículo de transporte dela. Enquanto a fera se solta, os militares abrem fogo com canhões, mas não adianta nada. A criatura colide contra a fortaleza e destrói a unidade de defesa inteira, e Hiro acaba caindo de uma plataforma alta. Quando ele vê que o monstro está indo direto na direção dos amigos, corre atrás dele, só para perceber que tem um segundo Klaxosaur entrando na briga. Uma das bestas tenta explodir um jovem piloto, mas um Franks aparece bem a tempo e começa a atacar o Klaxosaur. A besta transforma a cauda numa arma gigantesca e joga o Franks para trás, disparando um tiro de energia. O Franks consegue refletir o disparo, criando uma explosão enorme que arremessa o mecha na direção de Hiro. Um homem cai de dentro do Franks claramente morto, e quando Hiro olha para dentro, encontra Zero Two sentada na cabine. Ela conta, na maior calma, que seu antigo parceiro não sobreviveu. Quando ele pergunta como ela pretende lutar sozinha, ela simplesmente diz que vai dar um jeito. Afinal, seus parceiros nunca duram mais de 5 segundos, e ela já está acostumada a ir sozinha. Hiro diz que quer ser o novo parceiro dela e que não se importa se morrer. Ela sorri, diz que são parecidos e que gosta dele. Então ela o agarra, chama de darling, o beija e o puxa para dentro da cabine. O Frank se acende com um poder incrível, reagindo à conexão entre os dois. No mesmo instante, o Klaxosaur avança sobre a base, mas o robô revida com tudo. A energia combinada dos dois transforma a versão Francer da máquina. Ela joga o primeiro monstro para longe e lança uma lança certeira no segundo. O robô se choca contra o Klaxosaur, o enche de um gás venenoso e o explode numa fumaça densa. Com os monstros derrotados, Zero Two sai do Franks carregando Hiro no colo. Todo mundo fica paralisado, porque todos conhecem a reputação dela. Ela é a infame matadora de parceiros. No dia seguinte, Hiro volta para o dormitório do seu time. Seu colega, Zoromi, está esperando e pergunta se ele realmente pilotou o Franks durante o ataque. Hiro diz que não se lembra direito, mas que quer tentar de novo para ter certeza. Zoromi avisa que os copilotos de Zero Two costumam não sobreviver depois da terceira vez e implora para ele ficar longe dela. Mas Hiro admite que não consegue parar de pensar nela e quer pilotar com ela de novo. Outro colega, Goro, aparece e solta. Zero Two tá no refeitório. No salão, o resto do esquadrão observa Zero Two devorando comida feito um bicho selvagem. Um perdedor virgem e solitário, vamos chamá-lo de Mitsuru, se aproxima dela tentando paquerar com as piores cantadas de Reddit possíveis, dizendo que quer pilotar com ela. Ela limpa as mãos gordurosas nele, feito guardanapo, e o cara sai gritando. Ela senta ao lado de Hiro e pede uma mordida da carne dele. Hiro aproveita a chance e pergunta se ele realmente pilotou com ela. Ela confirma e o chama de Darling de novo, chocando o resto da turma. Uma mulher chamada Nana entra e se apresenta como a nova supervisora. Ela vai cuidar de tudo, do treinamento à rotina diária. Enquanto Zero Two sai, Hiro pergunta se podem pilotar juntos de novo. Nana diz que não na mesma hora, explicando que só o quartel-general pode tomar essa decisão.
Dentro do elevador, Nana avisa Zero Two para manter distância das outras crianças, especialmente de Hiro, achando que ela vai levá-lo para o caminho errado. No dia seguinte, Ichigo e Goro esbarram com Zero Two. Ichigo decide confrontá-la e pergunta por que ela escolheu Hiro como parceiro. Zero Two não responde nada, então Ichigo avisa para ela não mexer com Hiro, dizendo que não quer vê-lo machucado. Zero Two vê através dessa preocupação falsa e só encara Ichigo com frieza antes de lamber o rosto dela feito um monstro assustador e ir embora. Mais tarde, naquela noite, Zoromi chuta uma bola em Hiro e começa a zombar dele, dizendo que ele é fraco e finge de herói. Furioso, Hiro tenta revidar, mas Ichigo e Goro entram no meio para separar a briga. Alguns dias depois, o sargento conta para Hiro que ele foi selecionado para tentar pilotar um Franks de novo. Se ele vencer o combate, se torna um parasita oficial. Zero Two se oferece na hora para ser a parceira dele, mas Ichigo insiste em ser a copiloto. Nana concorda com esse arranjo, e Zero Two vai embora, visivelmente decepcionada. Zoromi vê essa cena toda e desafia Hiro para uma luta 1 contra 1, dizendo que vai esmagá-lo e provar que ele é um perdedor inútil. Naquela noite, o combate começa na frente de todo o esquadrão. Ichigo diz a Hiro que a melhor chance deles é formar uma conexão emocional forte. Ela cuida da luta se ele só focar em sincronizar com ela. Mas Hiro nunca teve um vínculo de verdade com nenhuma garota. Ele sempre foi um perdedor solitário e inútil. Eles conseguem ativar o Franks juntos e avançam sobre o robô de Zoromi. Parece que estão vencendo, e Hiro fica confiante achando que já ganharam. Mas de repente, o Franks deles desliga sem motivo nenhum. Enquanto Zoromi avança para o golpe final, Hiro tenta reiniciar a máquina, mas nada funciona. Ichigo pergunta se é ela o motivo de ele não conseguir levantar e questiona por que funcionou com Zero Two. Hiro comenta que o beijo deles foi o que deu vida ao robô, embora não tivesse percebido o significado disso na hora. Na esperança de testar a teoria, Ichigo beija Hiro, cobrindo os olhos dele enquanto faz isso. Mas nada acontece. O Franks continua morto. Zoromi ataca e os derruba com força. Ichigo, furiosa e humilhada, ativa o Franks sozinha. Arremessa contra o robô de Zoromi e joga os dois de encontro à parede da base. Dentro da cabine, Ichigo desaba em lágrimas, grita com Hiro e o chama de um pedaço de lixo inútil. Ela genuinamente acredita que ele é impotente e nunca vai conseguir pilotar com ninguém. Na manhã seguinte, Hiro e Ichigo se cruzam do lado de fora da sala de exames. Hiro tenta pedir desculpas por como as coisas aconteceram, mas antes que ele consiga terminar, Ichigo é chamada por alguém. Mais tarde, Hiro conversa com Goro e conta que está planejando formar dupla com Zero Two de novo. Goro não fica nem um pouco animado com isso. Ele lembra Hiro que todos os antigos parceiros dela morreram lutando ao lado dela, mas Hiro não liga. Ele diz que se não consegue pilotar um Franks, é basicamente inútil de qualquer jeito. No dia seguinte, Hiro vê Zero Two sozinha. Assim que ele olha na direção dela, ela diz que estava esperando e quer que ele a siga. Ela caminha por um corredor, mas quando Hiro tenta entrar, o sistema o bloqueia. É aí que Zero Two mostra seu crachá especial classe S, que dá acesso total a toda a área. Ela segura a mão dele e o arrasta pelo portão de segurança como se não fosse nada. Assim que saem, Hiro fica chocado ao ver uma cidade pacífica escondida além dos muros. Ele pergunta como ela sabia que esse lugar existia, e ela explica que todas as instalações como a deles foram construídas do mesmo jeito, e que ela já esteve em várias. Hiro conta que nunca tinha saído dali antes, já que todas as crianças nascem e crescem dentro da fortaleza. Ele diz que quer dar um nome novo a ela, mas ela sorri e diz que prefere continuar sendo chamada de Zero Two. Então ela sobe num poste, equilibra-se nele como se fosse uma corda bamba e pergunta, brincalhona, se ele já pensou em fugir com ela. Hiro não responde, está com medo demais. No dia seguinte, Nana reúne o esquadrão e conta que eles têm sua primeira missão de verdade: eliminar alguns Klaxosaurs menores que apareceram nos arredores da base. O sargento acrescenta que essas criaturas estão sendo atraídas pela energia de magma e que ultimamente andam causando problemas num local de mineração chamado Nível 8. Como Hiro ainda não está oficialmente liberado para pilotar, Nana diz que ele vai ter que ficar de fora dessa enquanto os outros cuidam da ameaça. O esquadrão chega ao local e avista um Klaxosaur já destruindo o equipamento. Ichigo lidera o ataque e consegue perfurá-lo, derrubando-o. Outro Franks ajuda a prendê-lo, e Zoromi finaliza o trabalho enfiando a arma direto nele, e começa a se gabar como se tivesse sido a missão mais fácil do mundo. Ichigo manda ele destruir o núcleo imediatamente, mas antes que ele consiga, o Klaxosaur pula em cima dele e começa a esmagar o robô. Miko desmaia com o impacto. Felizmente, Futoshi entra em ação e explode a criatura para longe deles, dando tempo para Ichigo atingir o núcleo e finalizar o serviço. Antes que consigam respirar, outro Klaxosaur aparece, seguido de vários outros. Percebendo que estão em desvantagem numérica, Ichigo grita para todo mundo recuar antes de serem dizimados. Enquanto isso, de volta à instalação, Zero Two diz a Nana que quer ir ajudar. Hiro se oferece para ir junto, mas o sargento o ignora, chamando-o de fraquinho que só vai atrapalhar.
Zero-Two tenta convencer Nana a deixá-los ir, mas ela se recusa terminantemente, dizendo que Hiro não pode pilotar com ela. Mitsuru, de repente, se manifesta e se voluntaria para ser o parceiro de Zero-Two. Ele diz que estão sem tempo e que essa é a única chance de salvar os outros. Ainda por cima, ele provoca Hiro, dizendo que pilota bem melhor com ela. Zero-Two manda Mitsuru se enxergar e ainda esculhamba a cara dele. Mas Hiro, sentindo-se humilhado, finalmente toma coragem e pede para pilotar com ela. Ela aceita. De volta à batalha, Miku recupera a consciência e o esquadrão trabalha em conjunto para segurar um portão fechado enquanto o Klaxosaur o esmurra sem parar. Ichigo está fazendo o possível para manter a calma. Mas quando ouve que Zero-Two está vindo ajudar e que pode estar com Hiro, ela se distrai. E foi só o que bastou. O robô dela desliga e o Klaxosaur derruba o portão. O esquadrão precisa fugir enquanto os monstros os perseguem. Correm até chegar a um beco sem saída. É aí que um Klaxosaur gigantesco paira sobre eles, pronto para devorar o esquadrão inteiro. Mas de repente, o Franks de Zero-Two despenca do céu e estraçalha a besta de ponta a ponta. Ela explode na frente deles. Mais monstros aparecem e Mitsuru começa a se exibir, se declarando o maior piloto de todos os tempos e xingando Hiro de inútil. Enquanto ele está no meio dos cortes, Zero-Two mira num Klaxosaur enorme e avança em carga total para a batalha. Quando o robô volta à superfície, Zero-Two está completamente bem. Mas Mitsuru parece que viu a própria morte, desacordado e mal respirando. No dia seguinte, Mitsuru parece ter visto algo aterrorizante. Hiro se aproxima e pergunta o que aconteceu na cabine. Mitsuru avisa que Zero-Two é insana. Diz que ela tentou sugar a alma dele e quase o matou. Ele avisa Hiro para ficar bem longe dela se não quiser acabar como o resto das vítimas. Mais tarde, Ichigo confronta Hiro de novo. Ela quer saber se ele ainda pretende pilotar com Zero-Two depois de tudo o que aconteceu. Hiro diz que sim, que não tem intenção nenhuma de recuar. Ichigo diz que não vai mais tentar impedi-lo e vai embora em silêncio. No dia seguinte, quando Hiro avista Zero-Two de novo, o aviso de Mitsuru ecoa na cabeça dele, e ele rapidamente se esconde. Ele entra numa piscina tranquila para clarear a mente, mas Zero-Two aparece ali também. Ela entra na água com ele e o provoca, perguntando se ele quer desenvolver o enredo juntos. Hiro fica nervoso demais para responder. Ela diz que ele é o único digno de ser parceiro dela e que os dois têm algo especial. Mas, antes que consigam conversar mais, os alarmes disparam pela base inteira. Do lado de fora da fortaleza, 4 unidades Franks já estão enfrentando um Klaxosaur. Uma delas é derrubada por uma criatura em forma de verme, mas as outras entram na briga, prendendo e estraçalhando a besta. Bem quando parece que acabou, o Klaxosaur se retorce e agarra Zoromi. Então ele solta uma substância estranha que prende o resto do esquadrão no lugar. Ichigo tenta escapar, mas tropeça e fica presa na areia com todo mundo. Enquanto isso, Hiro e Zero-Two correm até Nana e imploram para entrar na luta, mas ela se recusa de novo. De repente, um bando de soldados armados o cerca e avisa a Zero-Two que ela está sendo recolhida para outra base por ordem superior. Quando um deles toca nela, ela dá um tapa que joga o cara pela sala, e o resto aponta as armas para ela. Percebendo que não pode vencer essa, Zero-Two conta a Hiro que precisa ir para outra instalação. Ela fica chateada por não poder ficar com ele, diz adeus e começa a andar. Enquanto ela se afasta, Hiro se vira para Nana e pergunta se é verdade que Zero-Two realmente causou a morte de todos os parceiros dela. Nana admite que Zero-Two é diferente. Ela é mais uma arma do que uma pessoa. Cada batalha drena os copilotos dela até a morte. Ela não é humana. Ela veio de um lugar desconhecido. Ao ouvir isso, Hiro percebe que a julgou de forma injusta. Ele sai correndo atrás dela, gritando o nome dela. Ele soca a parede, implorando para que ela o ouça. Grita que pilotar com ela o trouxe de volta à vida e que quer ficar com ela de novo, custe o que custar. Isso chama a atenção dela. Ela para de andar. Ouvir aquelas palavras a faz sorrir. Ela pula em cima de um soldado, arranca a arma dele e atira na barreira de vidro. Depois se joga através do vidro estilhaçado e corre de volta para Hiro. Ela diz que ninguém jamais falou algo tão doce assim com ela antes e pede para ele repetir. Hiro diz que quer pilotar com ela até liberar tudo dentro dela, despejando toda a sua energia na cabine. Ela sorri, concorda em ajudar a salvar o esquadrão e diz que precisam se apressar. Zero-Two afasta um soldado com um empurrão e os dois correm para um robô. Nana grita para eles voltarem, mas Zero-Two desliga a comunicação e ignora completamente. O Franks entra em ação e dispara para o céu em velocidade máxima. Eles se chocam contra o Klaxosaur e libertam o time preso. Hiro grita que vai cuidar da cauda da criatura, então o resto do esquadrão foca na cabeça. Enquanto o Klaxosaur dispara mais objetos estranhos, Zero-Two bloqueia tudo, agarra a cauda e a enche de gás. Mas não tem núcleo. O monstro mergulha para debaixo do solo e o robô deles o segue. Quando reaparece, parece um verme de areia gigantesco. Ichigo pula nas costas dele e crava a arma na cauda. O resto do esquadrão segue o exemplo, cravando as armas na besta e prendendo-a no lugar.
Hiro e Zero Two aproveitam a oportunidade, saltam para o outro lado e mergulham dentro do corpo da criatura. Eles encontram o núcleo e o destroem por dentro, explodindo a besta inteira numa nuvem massiva de fumaça. Naquela noite, o sistema de anúncios da base compartilha uma grande notícia. 2 colônias separadas vão se conectar num procedimento chamado beijo. Zoromi, sendo o clueless de sempre, pergunta se isso significa que eles vão literalmente ter que se beijar. E Kuno revira os olhos e explica que beijo só significa a transferência da energia de magma que abastece as unidades Franks de uma estação para outra. Nada de romântico nisso. Mas, quando o grupo começa a ficar nervoso, achando que os Klaxosaurs podem atacar durante a transferência, Hiro se manifesta e diz que vai proteger todo mundo com seu robô, custe o que custar. Alguns dias depois, as crianças se formam oficialmente e são promovidas a parasitas de verdade. Todo mundo parece animado com o próximo capítulo, exceto Hiro. Goro nota que tem algo errado com ele na manhã seguinte. Enquanto estão no banheiro, Goro pergunta se ele está bem. Hiro sorri e diz que está tudo certo, mas Goro percebe que é mentira. Mais tarde, na sala de estar, o resto do esquadrão agradece a Hiro por salvar as vidas deles na última batalha. Hiro não pede elogio nenhum. Ele só espera que finalmente comecem a vê-lo como parte do time. Quando Zoromi tenta minimizar as ações dele dizendo que só teve sorte, Hiro não discute. Em vez disso, oferece um aperto de mão para manter a paz. E Zoromi aceita. Depois disso, todos vão para o refeitório. Bem nessa hora, Zero Two aparece do nada e agarra Hiro, levando-o para uma mesa separada para comer. Ela está toda desleixada como sempre, derramando comida gordurosa por todo lado. Mas então, ela pega um pedaço e alimenta Hiro carinhosamente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mais tarde, no dormitório dos meninos, Zero Two pula numa das camas como se fosse dela e solta a bomba. Vai se mudar para lá com eles. Os meninos ficam completamente paralisados com a notícia. Percebendo o quanto eles estão sem graça, Hiro decide acompanhá-la até a saída para dar um espaço a eles. Naquela noite, Ichigo mostra os aposentos das meninas para Zero Two e avisa que ela vai ter que seguir as regras da casa se quiser ficar. Zero Two não gosta nada disso. Acusa Ichigo de tentar controlá-la e diz que prefere se aconchegar com Hiro na cama dele. Enquanto isso, no banheiro, Hiro está sofrendo. Ele sente que tem algo seriamente errado. Quando Goro o encontra na sala, puxa a camisa de Hiro para trás e vê uma cicatriz enorme atravessando o peito dele. Alarmado, Goro estica a mão pro botão de emergência, mas Hiro o impede. Depois de tomar alguns goles de água, Hiro insiste que não vai desistir de pilotar o Franks, mesmo que isso o mate. Goro diz que ele perdeu o juízo, mas Hiro implora para ele não contar para ninguém. Ele tem medo de que o baniriam da cabine para sempre se descobrissem. No dia seguinte, o esquadrão deles e outro grupo se reúnem para um briefing de missão. Um enxame de cerca de 100 Klaxosaurs está avançando na direção das 2 colônias durante a próxima transferência de energia. O esquadrão novo vai cuidar da defesa principal, enquanto o time de Ichigo fica de apoio. Quando Hiro e Zero Two entram na sala, Nana diz que os dois também vão participar da missão. Mas o outro esquadrão não gosta nada disso. Um dos garotos começa a gritar que Zero Two é perigosa e egoísta. Ele afirma que ela fez o parceiro anterior dele morrer numa batalha passada. Zero Two nem pisca. Responde que não se lembra de nada disso. Já teve parceiros demais para guardar a conta. A resposta fria deixa o garoto furioso, e ele tenta confrontá-la, mas Hiro se coloca entre os dois e promete manter ela sob controle. Naquela noite, enquanto o time volta caminhando para os dormitórios, Goro tenta levantar a ideia de tirar Zero Two do grupo. Mas antes que consiga terminar, Hiro o interrompe, percebendo que Goro está prestes a revelar o seu segredo. Hiro rapidamente diz que é melhor mantê-la por perto como aliada. Mais tarde, naquela mesma noite, Hiro está deitado na cama, tremendo. A doença dele está piorando. Goro senta do lado de fora para esfriar a cabeça, mas logo avista Ichigo e Zero Two entrando na floresta. Curioso, ele fica escondido. Ichigo avisa Zero Two para se comportar durante a próxima missão. Zero Two não gosta nada do tom e a manda se enxergar, dizendo que não liga pro que ninguém pensa. Ichigo bloqueia o caminho dela e avisa para não pressionar Hiro demais. Ele não é como os outros. Zero Two responde friamente que Hiro é o parceiro dela, o darling dela, e que se ele morrer, essa foi a escolha dele. Ichigo perde a paciência e dá um tapa na cara dela, chamando-a de monstro sem sentimentos. Os olhos de Zero Two começam a brilhar de raiva e parece que ela está prestes a revidar. Mas então começa a chover. Ela congela, distraída pelas gotas de chuva, e vai embora em silêncio. Ichigo volta encharcada, só para encontrar Goro esperando do lado de fora. Ele joga um cobertor nela e diz que a viu discutindo, mas que não se envolveu. Ichigo, de coração partido, admite que se sente completamente inútil. Ela não consegue criar uma conexão de verdade com Hiro, e isso a faz se perguntar se tem algo errado com ela. Então ela desaba em lágrimas. Na manhã seguinte, Hiro encontra Zero Two no rio, no mesmo lugar onde se conheceram. Ela abre a camisa dele com cuidado e vê a cicatriz de novo. Pergunta se ele quer parar de pilotar com ela, sabendo que a terceira vez pode matá-lo. Mas Hiro se mantém firme e diz que vai ficar ao lado dela não importa o quê.
Vai continuar pilotando com ela mesmo que isso signifique despejar cada gota de força que tem. Zero Two abre um sorrisão e gira nos calcanhares rindo, claramente tocada com a resposta dele. Mais tarde, o esquadrão se prepara para a missão. Goro incentiva Ichigo a conversar com Hiro antes que as coisas fiquem sérias. Ela hesita, e quando finalmente se aproxima dele, fica toda desajeitada. Hiro acena para Zero Two do outro lado do corredor, e isso deixa Ichigo completamente sem graça. Ela tenta de novo e diz que o vê como um irmão e espera que ele volte com vida. Hiro concorda e diz que sente o mesmo, que ela é como uma irmã para ele, e sai correndo atrás de Zero Two. Enquanto Ichigo sobe no Franks dela, conta pra Goro que seu principal objetivo agora é manter Zero Two o mais longe possível da batalha. Do lado de fora dos muros da base, os dois esquadrões ficam prontos enquanto um enxame massivo de Klaxosaurs se aproxima rapidamente. O primeiro esquadrão entra em ação imediatamente. Um robô arremessa uma lança que perfura um monstro, enquanto o outro salta alto no ar e o crava até explodir. 3 outros pilotos de Franks disparam flechas numa criatura diferente, e o líder deles finaliza com um golpe certeiro que a derruba. O capitão do esquadrão diz que vão eliminar os inimigos um por um e rapidamente incapacita outro monstro quebrando a perna dele, deixando os outros o prenderem enquanto finaliza com um corte limpo. De repente, eles percebem 3 outros Klaxosaurs seguindo por uma rota diferente. O capitão se vira pro time de Ichigo e manda eles cuidarem disso, mas avisa pra não estragarem tudo como da última vez. Enquanto uma das criaturas se aproxima, Futoshi tenta atirar nela, mas ela desvia e vai direto pra cima dele, mordendo o robô. Ichigo dispara sem parar, mas não consegue acertar um golpe limpo. Zoromi tenta cravar a arma, mas acaba colidindo com o Franks de Mitsuru. 2 dos monstros tentam despedaçar a unidade de Futoshi, e outro vem avançando, pronto pra devorá-los, mas Ichigo derruba a criatura e a destrói bem a tempo. Então, uma nova besta se separa do grupo e dispara na direção da base. Ichigo manda Zoromi persegui-la e eliminá-la. Lá dentro, Hiro está com dor séria. O corpo dele está falhando. Enquanto isso, mais Klaxosaurs se aproximam. Zero Two vê o quão desorganizado o time de Ichigo está no campo de batalha e ri, chamando eles de um bando de tontos desastrados. Hiro, apesar de preocupado com o quanto ela parece animada, pergunta por que ela gosta tanto de lutar. Ela simplesmente sorri e diz que isso a faz sentir viva, que ela é um monstro e que a adrenalina da batalha lhe traz alegria. Sem querer ficar de fora, Hiro diz que deveriam entrar na luta. Zero Two concorda com um sorriso. Assim que o Franks deles decola para a zona de guerra, ela empilha vários inimigos e os elimina instantaneamente, depois despedaça outro com um único golpe. Os Klaxosaurs disparam nela, mas ela desvia e os corta na mesma velocidade. Com o número de inimigos diminuindo, o segundo time prende outro Klaxosaur e o eletrocuta até explodir. Mas de repente, o estado de Hiro piora. A dor é tão intensa que o Franks deles para de se mover. Ainda assim, Zero Two consegue retomar o controle e volta a cortar inimigos, enquanto Ichigo finaliza o último. Ichigo manda Zero Two se retirar da batalha, mas Hiro insiste em continuar. Com todas as criaturas menores eliminadas, o segundo time segura o último Klaxosaur e o eletrocuta de novo. Mas dessa vez, algo estranho acontece. Um som alto ecoa enquanto a besta começa a se transformar. Diante dos olhos deles, ela se transforma numa forma humanoide e fica de pé. O outro time dispara flechas, mas a criatura as afasta como se fossem moscas e os arremessa no chão. Bem quando parece que o líder deles vai ser morto, Zoromi entra em cena e o salva. Percebendo que agora são o último time em pé, Ichigo diz que precisam segurar o monstro para que Hiro e Zero Two consigam atingir o núcleo dele. A única arma capaz de acabar com aquilo é a deles. Todo mundo sobe na besta, tentando prendê-la antes que ela chegue na base. Enquanto isso, Hiro está sofrendo muito. Veias grossas incham pelo corpo dele enquanto ele luta para permanecer consciente. Mesmo assim, ele segue em frente. O Franks deles desacelera e crava um golpe profundo no monstro. Hiro empurra toda sua força para dentro do golpe, liberando gás na besta que desaba. Acreditando que venceram, Hiro desmaia. Mas a luta não acabou. O Klaxosaur arremessa o Franks deles pelo campo de batalha e começa a se transformar de novo. Com Hiro desacordado, o inimigo lança um ataque brutal, esmagando o Franks contra uma parede e o desligando completamente. Ele continua martelando o robô enquanto Zero Two tenta revidar sozinha. Ichigo vê isso e começa a chorar, achando que Hiro está morto. Goro grita para ela se manter firme. Enquanto o corpo de Hiro fica imóvel, sua mente vagou para algum outro lugar. Um mundo estranho, como um sonho. Naomi aparece e o repreende, dizendo que ele desistiu de Zero Two, exatamente como desistiu dela. Hiro responde que agora é inútil porque está morto, e acredita que Zero Two vai conseguir se virar sozinha. Então ele vê Zero Two parada debaixo de uma árvore. Ele corre até ela, mas ela se afasta com o coração partido. Esse momento faz alguma coisa estalar dentro de Hiro. Ele acorda e a vê lutando sozinha, sendo esmagada repetidas vezes pelo monstro. Mesmo assim, ela continua lutando feito um animal selvagem, se recusando a desistir. Percebendo que é assim que ela sempre luta, se forçando além do limite depois de perder um parceiro,
Hiro toma uma decisão. Ele não vai deixá-la sozinha. Enquanto a vida retorna aos olhos dele, as veias estranhas somem, e ele a agarra, acalmando-a. Ela grita quando a conexão entre os dois se reacende, e o Franks volta à vida. Eles voltam para a batalha, atingindo o monstro com força total. Mas, quando ele tenta se transformar de novo, o resto do time entra e o segura aberto. Com o núcleo exposto, Hiro voa em velocidade máxima e o atravessa de ponta a ponta. O Klaxosaur explode numa luz, e o corpo brilhante se transforma numa nuvem de fumaça. Dentro da cabine, Hiro diz a Zero-Two que quer ser as asas dela, para que ela nunca mais precise lutar sozinha. Mais tarde, para comemorar a vitória, o esquadrão ganha umas férias na praia. Na beira do mar, Zero-Two arrasta Hiro para dentro da água e o respinga brincalhona. Mas alguns dias depois, Hiro é apresentado ao misterioso Dr. Franks, o homem que inventou os robôs, e a outro superior que diz que Hiro tem sorte de ainda estar vivo. Então o sargento conta a Hiro e Zero-Two que o comando principal declarou oficialmente os dois como parceiros. Zero-Two o abraça na hora, radiante de felicidade, na praia. Ela nada para longe enquanto Hiro a segue. Ela diz que ele a ajudou a descobrir o mundo fora do campo de batalha. Pede para ele ficar ao lado dela para sempre. E então, lambe o rosto dele só de zoeira. Hiro fica sem graça, achando que ela vai beijá-lo, mas ela explica que um beijo é algo profundo e significativo e que só deveria ser compartilhado entre pessoas que realmente se amam. Ela pergunta se ele já beijou alguém antes. Hiro congela, gaguejando. E por sorte, seus amigos o arrastam de volta para a areia antes que ele precise responder. Eles o jogam na areia rindo, e Zoromi, sempre intrometido, pergunta o que beijo sequer significa. Hiro tenta fugir de fininho, mas Zoromi o agarra e implora por uma resposta. Relutante, Hiro conta que beijo é quando duas pessoas colam os lábios. Chocado, Zoromi pergunta se isso é grande coisa. Hiro responde que é um momento caloroso e especial, algo que dá vontade de durar para sempre. Zoromi, curioso, tenta beijá-lo, mas Hiro o impede, dizendo que isso só deveria ser compartilhado com alguém que você realmente se importa. Bem nessa hora, Ichigo se aproxima e pergunta que bobagem estranha é essa. Goro conta que eles acabaram de aprender o que significa beijar, e pergunta se ela já fez isso alguma vez. Ela responde rapidamente que não. É quando Miku os chama. Todo mundo a segue até uma caverna escondida, e depois de subir umas escadas, se vêem numa cidade antiga e abandonada. Olhando ao redor, ficam pasmos. O lugar se parece exatamente com o lar deles, o que os faz se perguntar se tinha sido construído com o mesmo projeto, e o que aconteceu com as pessoas que viveram ali. Enquanto todo mundo explora, Kokoro vagueia por outra parte da casa antiga e repara num livro antigo caído no chão. Curiosa, ela o pega e limpa a camada espessa de poeira. O livro se abre numa ilustração de um bebê, e ela fica encarando como se estivesse hipnotizada. Nesse momento, uma tábua solta acima dela quase cai, mas Mitsuru rapidamente a puxa para longe do perigo. Mesmo depois disso, Kokoro continua segurando o livro, os olhos travados na imagem. Em outra parte da casa, Ichigo tropeça num desenho desbotado de duas pessoas se beijando. Aquilo a faz lembrar do momento em que beijou Hiro dentro do Franks. Bem naquele instante, Zero-Two aparece atrás dela e comenta, na maior naturalidade, que já beijou Hiro também. Quando Ichigo diz que também já beijou alguém, Zero-Two fica séria e diz que beijos deveriam ser guardados para alguém realmente especial. Então pergunta a Ichigo quem ela beijou antes que Ichigo consiga responder. Goro grita do outro lado da rua, salvando ela do constrangimento. Mais tarde, todos sobem num penhasco com vista para ruínas da cidade. Zoromi pergunta como uma cidade dessas poderia sequer existir. Zero-Two explica que, muito tempo atrás, quando os Klaxosaurs começaram a atacar, os humanos abandonaram todas as suas cidades para sobreviver. Essa é apenas uma das muitas cidades fantasma espalhadas pelo mundo todo. Naquela noite, depois do jantar, Zero-Two anuncia de repente que quer ir nadar. Sem esperar resposta, sai correndo para o oceano. Um pouco depois, todo mundo está sentado ao redor de uma fogueira. Hiro está pensando alto, se perguntando por que a humanidade escolheu fugir dos Klaxosaurs em vez de se manter firme. Já que os monstros são atraídos pela energia de magma, ele questiona se abrir mão do planeta valeu mesmo a pena. Zoromi, por outro lado, acredita que fizeram a coisa certa e enxerga isso como o sacrifício definitivo para proteger o mundo. Mais tarde naquela noite, enquanto os outros dormem, Ichigo vê Hiro saindo de fininho. Ela o segue, e os dois caminham pela praia. Ela aponta para as estrelas e lembra a ele de como costumava lê-la histórias sobre elas quando eram mais novos. Hiro não se lembra de nada disso, mas quando avistam uma estrela brilhando acima, alguma coisa faz clique. Ele se lembra de que deram o nome dela ao número de código de Ichigo e fizeram uma promessa de vê-la juntos um dia, fora da fortaleza. Enquanto caminham, Ichigo diz a Hiro para não jogar toda a atenção dele em Zero-Two. Ela lembra que o beijo que compartilharam significou tudo para ela. Ela tenta dizer que quer ficar ao lado dele para sempre, mas bem quando está prestes a confessar os sentimentos, Hiro aponta para uma estrela cadente. Ele diz para ela fazer um pedido no coração, perdendo completamente o que ela estava tentando dizer. Ichigo pensa que ele é um bocó sem noção nenhuma. Alguns dias depois, durante outra missão, o esquadrão enfrenta um novo Klaxosaur.
Um robô desvia do primeiro ataque, e Zoromi salta em cima da criatura, cravando a arma repetidas vezes. Futoshi segue com um disparo, e o time inteiro avança para o golpe final. Mas do nada, o monstro cospe gosma em cima de todo mundo. No começo, acham que é perigoso, mas logo percebem que não faz mal nenhum aos Franks. O alívio não dura muito. A gosma começa a vazar para dentro e derreter os trajes de pilotagem das meninas. Os garotos, de olhos arregalados, ficam ali parados encarando a cena feito a vida deles dependesse disso. Estavam claramente curtindo a visão, mas Zero Two chacoalha Hiro de volta ao foco, gritando que ainda tem um monstro para derrotar. Rapidinho, eles cortam a criatura em pedacinhos de pó e acabam com a ameaça. De volta à base, os meninos tentam se desculpar com as meninas por olharem demais, mas as meninas ficam furiosas e os chamam de um bando de tarados nojentos. Para manter alguma distância, elas literalmente desenham uma linha atravessando a casa. Miku avisa os meninos para não cruzarem sob nenhuma circunstância. Claro que Zoromi testa esse limite na mesma hora e quase leva um tapa de cada menina do quarto. No dia seguinte, as meninas descobrem que os meninos tomaram conta do refeitório e estão se empanturrando de comida. Goro sugere acabar com essa briguinha boba, mas as meninas se recusam. Quando tentam puxar Miku de volta, Zero Two atravessa a linha na maior tranquilidade e diz aos meninos que as meninas querem paz, mas secretamente troca as placas, mudando o lado delas pro lado deles. Mais tarde, as meninas procuram comida nos andares inferiores. É a primeira vez explorando aquela parte do prédio e encontram várias portas misteriosamente trancadas. Ichigo se pergunta por quanto tempo mais vão ficar presas lutando contra Klaxosaurs, já que a guerra parece eterna. Do nada, Zero Two aparece e lambe o pescoço de Ichigo, dizendo que consegue provar o segredo dela. Ichigo fica com nojo e diz que ela deveria morar na selva com os bichos. Mais tarde, as meninas encurralam Zero Two e pedem para ela explicar o comportamento. Elas estão chateadas porque ela continua ficando perto de Hiro e ignorando as regras, o que as faz sentir que seus esforços não valem nada. Zero Two diz que se juntou à luta delas, mas no dia seguinte, rasga o aviso de restrição e declara que as meninas pediram uma trégua. Então troca as placas de novo e manda os meninos entrarem. Mas quando os meninos entram, caem direto no vestiário das meninas e levam bronca na cara. São atingidos com frascos de shampoo e chamados de porcos imundos. Zoromi tenta explicar, mas Hiro percebe que Zero Two está fugindo com as roupas de todo mundo. Ele corre atrás dela enquanto ela dispara pelo corredor, desliza por um corrimão, sobe correndo uma escada e voa pela sala de estar como se estivesse num filme de ação. Por fim, ela sobe até o telhado. Hiro a segue até a beirada. Sem ter mais para onde ir, ela derruba todas as roupas roubadas no ar. Hiro pergunta por que ela roubou tudo aquilo, e ela só ri, dizendo que só queria se divertir. Então ela se inclina sobre a beirada como se fosse cair, mas se agarra na estrutura do prédio e pousa suave, feito uma profissional. Lá dentro, Nana chama todo mundo e manda pararem de agir feito criança. Diz que tem outra batalha chegando em breve, e que precisam resolver os problemas entre eles. No quarto das meninas, Ichigo exige saber por que Zero Two as enganou. Zero Two diz que estava tentando ensiná-las a se tornarem pais melhores, embora ninguém tenha entendido o que isso significa. Antes de sair, ela avisa que elas não vão viver muito mais tempo. No quarto dos meninos, Hiro diz que é hora de fazer as pazes. Ele lembra a eles o quanto as meninas ajudaram na batalha, alimentando o Franks com os corpos delas. Os meninos percebem que as meninas são fortes, corajosas e provavelmente ótimas futuras esposas, então concordam em resolver as coisas. Enquanto isso, as meninas tentam entender o que Zero Two quis dizer. Kokoro finalmente fala o que ninguém mais queria dizer. Eles precisam uns dos outros. Meninos e meninas formam um time melhor quando trabalham juntos e se respeitam. Mas Miku não está convencida. Ela ainda acha que estão melhor separados e sai andando. Preocupadas, as meninas pedem ajuda aos meninos para encontrar Miku. Ela tinha fugido e estava se escondendo num quarto abandonado. Lá dentro, encontra uma foto de um esquadrão que morava ali antes. Chocada por saber que outras pessoas já estiveram naquele mesmo lugar, deixa cair a moldura bem na hora em que os amigos entram correndo. Perguntando quem costumava morar naquele quarto, Zero Two aparece e diz que pertencia a um esquadrão anterior, um que morreu em batalha. Isso assusta todo mundo. Ninguém quer acabar como eles. Todos concordam em parar de brigar e fazer as pazes. Zoromi pede desculpas a Miku por tudo. Algumas semanas depois, o time recebe um presente do quartel-general. Zero Two pergunta por que eles ganham presentes todo ano, e Hiro explica que é a forma do governo de motivá-los. Mais tarde, naquele dia, Goro flagra Ichigo espiando de trás de uma esquina, enquanto Hiro entrega um presente para Zero Two. Hiro diz que ela não ganhou nada esse ano, então ele quis dar algo especial. É um espelho que pertencia a Naomi, a antiga parceira dele, que teve que ir embora depois de se machucar. Zero Two fica emocionada e o abraça apertado, dizendo que vai guardar para sempre. Ichigo vê a cena toda e fica com o coração um pouquinho partido. Goro se lembra de algo da infância deles. Quando notou que o cabelo de Ichigo estava crescendo, fez secretamente um prendedor de cabelo para impressioná-la. Mas antes de conseguir entregar, viu que Hiro já tinha feito exatamente a mesma coisa. Goro nunca deu o prendedor.
Ele sempre gostou de Ichigo, mas o medo o impediu de falar. Mais tarde naquela noite, Hiro vê Goro segurando o velho prendedor e pergunta por que ele ainda o tem guardado. Goro finalmente se abre. Diz que queria entregar para Ichigo há anos, mas nunca teve coragem. Quando Hiro pergunta por quê, Goro admite a verdade. Ichigo sempre gostou de Hiro, não dele. Ela quer ficar ao lado de Hiro, do mesmo jeito que Zero Two sempre fica. Goro sorri, diz que finalmente deixou isso pra trás e se deita pra descansar. No dia seguinte, o sargento reúne o esquadrão e dá uma notícia urgente. Um Klaxosaur massivo foi avistado a poucos quilômetros dali e está vindo direto pra base deles. Nana explica a missão com clareza. Precisam destruí-lo antes que chegue perto da fortaleza, ou o estrago será enorme. Sem perder tempo, o time entra nos Franks e dispara em direção à ameaça. Ao se aproximarem, avistam nuvens de tempestade enormes se formando no céu. É quando veem um Klaxosaur colossal flutuando no meio das nuvens, parecendo uma nave espacial alienígena vinda de outro mundo. Zoromi, cheio de confiança, avança primeiro. Ele desvia dos tentáculos voando na sua direção e começa a cortá-los feito um louco. Mas então, um tentáculo o agarra no ar. Ele luta para se soltar e consegue escapar, mas no exato momento em que se liberta, leva uma explosão em cheio. Quando a fumaça se dissipa, ele avista o que parece ser o núcleo da besta e pensa que vai ser vitória fácil. Voa em direção a ele para terminar o serviço, mas bolhas brilhantes e estranhas o cercam e ele fica preso. Antes que consiga reagir, Ichigo voa até ele e soca o Franks para fora da armadilha, salvando-o, mas acaba presa a ela mesma. Nesse instante, o Klaxosaur começa a brilhar, acumulando poder. Um segundo depois, libera uma explosão massiva que sacode o céu inteiro. Goro acorda meio grogue dentro do próprio Franks, desliga o alarme de emergência e se lembra de algo. Ele ejetou Ichigo da cabine bem antes da explosão. Pelo comunicador, a voz de Hiro chega até ele. Explica que Ichigo está a salvo, mas Goro ainda está preso dentro do corpo do Klaxosaur. O resto do esquadrão foi forçado a recuar e a única esperança de salvá-lo agora depende de reativar o Franks dele. Mas, sem Ichigo mais conectada ao sistema, isso é impossível. Ichigo invade a sala de controle, exigindo que resgatem Goro imediatamente. Ela grita que ele é um idiota, mas que é seu idiota e que não podem simplesmente abandoná-lo. O sargento explica calmamente que Goro acabou dentro do núcleo de magma da criatura e tem sorte de estar vivo. Mas já que a fortaleza vem em primeiro lugar, talvez precisem destruir o Klaxosaur com Goro ainda lá dentro. Ichigo, horrorizada, implora para encontrarem outro jeito. Zero Two dá um passo à frente e propõe um plano: entrar pelo escapamento no topo da criatura. O esquadrão concorda e dispara de volta para o campo de batalha. Zoromi ajuda a posicionar o Franks no topo e Ichigo mergulha na poça de combustível dentro da besta, nadando cada vez mais fundo. Enquanto isso, Goro está ficando sem ar e começa a refletir sobre a própria vida. Quando criança, sempre foi provocado e fraco, mas Ichigo sempre o protegeu. Ele se apaixonou por ela há muito tempo, mesmo sabendo que ela só tinha olhos para Hiro. Ainda assim, ela era o motivo dele continuar em frente. Pronto para desistir, Goro se move para apertar o botão de autodestruição. Mas bem nesse exato instante, Ichigo chega dentro da cabine. Ela lembra a ele que prometeu salvá-lo, porque ele nunca conseguiria fazer nada sem ela. Goro fica tomado pela emoção. Ele segura a mão dela e a conexão entre os dois reativa o Franks. Com um último impulso de poder, o robô dispara para cima, saindo de dentro do Klaxosaur e escapando bem a tempo, deixando a fera para trás. O monstro explode numa luz ofuscante e a batalha finalmente termina. De volta à fortaleza, Goro finalmente entrega a Ichigo o prendedor de cabelo que ele guardou desde a infância. Ele conta que queria dar aquilo a ela há anos, e confessa que a ama e quer ficar ao lado dela para sempre. Mas Ichigo, gentilmente, diz que só o vê como um amigo. Mais tarde, Hiro repara que Zero Two está estranhamente quieta. Quando pergunta o que houve, ela dá de ombros e diz que só estava pensando no jantar. Enquanto isso, Zoromi e Miku voltam a discutir quando Nana chega e anuncia que tem novidades importantes. Eles foram convidados a visitar a cidade pelos líderes militares, em reconhecimento pelos esforços em batalha. O esquadrão fica animadíssimo. Todos acham que finalmente vão conhecer adultos de verdade e ver como as pessoas vivem fora da fortaleza. Mas Zero Two não fica nem um pouco empolgada. Quando ela tenta sair, Nana avisa que ela vai passar por exames médicos durante a viagem. Zero Two se recusa, dizendo que está se sentindo bem e não precisa de nenhum teste idiota. No dia seguinte, todo mundo está arrumado e pronto para ir. Hiro repara que Zero Two parece triste, como se não quisesse ir de jeito nenhum. Enquanto viajam até a cidade, os adolescentes ficam maravilhados com as paisagens bonitas e os prédios enormes. Sonham em morar ali algum dia. Dentro do quartel-general, um homem mascarado os recebe e elogia as vitórias deles. Diz que o esquadrão é o time mais valioso das forças militares. Mas assim que ele sai, os adolescentes ficam confusos. Não tem festa, não tem celebração nenhuma. Nana explica que não é permitido nenhum tipo de recepção dentro da cidade. Eles vão voltar logo depois da visita. Alguém sugere fazer parte do caminho a pé para aproveitar a vista.
Durante a caminhada, Zoromi comenta o quanto quer virar adulto para poder morar na cidade, mas Ichigo diz que não acha que vão sobreviver tempo suficiente para isso. Com tantas batalhas pela frente, ela duvida que algum deles chegue a crescer de verdade. Em certo momento, o esquadrão para numa usina de energia gigantesca e fica encarando o maquinário estranho. Parece diferente de tudo que já viram na vida, mas quando se viram para ir embora, Zoromi fica para trás. Ele se infiltra num dos prédios e pega um elevador até o topo, tentando explorar mais um pouco. Só que, ao chegar lá em cima, percebe que está completamente perdido. Começa a vagar por aí, na esperança de achar uma saída. A cidade parece vazia e sem vida, feito uma cidade fantasma gigantesca. Ele avista um homem caminhando por perto, mas o cara o ignora completamente. Eventualmente, Zoromi começa a descer de volta, mas perde o equilíbrio e cai. Ele acorda num apartamento estranho, com uma senhora mais velha cuidando dele. Ela diz que achou que ele tinha rachado o crânio e que está aliviada por ele ter sobrevivido. Zoromi pergunta se aquilo é um asilo, mas a senhora diz que esse tipo de lugar não existe mais na cidade. Ela avisa que precisa reportá-lo às autoridades, mas Zoromi implora para ela ficar e deixá-lo fazer algumas perguntas primeiro. Ela concorda e tira a máscara. Enquanto ele come a comida que ela preparou, pergunta se ela mora sozinha. Ela diz que não, que mora com um parceiro, embora quase nunca se vejam. Zoromi acha que isso significa que eles pilotam Franxx juntos. Mas a mulher explica que parceiro, para ela, significa marido, alguém com quem deveria criar filhos. Zoromi fica confuso. Ele só tinha visto meninos e meninas formando dupla para lutar. A ideia de ter bebês era totalmente nova para ele. A mulher se oferece para mostrar o parceiro dela. Eles entram num quarto onde o marido dela está deitado dentro de uma máquina estranha. Ela diz que ele está usando aquilo para manter a mente ativa por alguma razão importante. De repente, a mulher desmaia. Diz que está tonta e que não conversa com ninguém há anos. Quase esqueceu como se mantém uma conversa. Zoromi pergunta se ela fala com o marido, mas ela diz que não, nem se cumprimentam mais. Ela conta que as pessoas na cidade ficam presas às próprias tarefas e quase não criam conexões pessoais. Zoromi começa a reclamar da Miku, mas a mulher o encoraja a procurar alguém novo. Zoromi, porém, se recusa. Diz que Miku é especial para ele e que não a trocaria por ninguém. Ouvir isso deixa a mulher ainda mais triste. Ela diz que precisa reportá-lo agora. Enquanto envia o sinal para as autoridades, ela pergunta por que ele está chorando. Zoromi diz que ela parece familiar e pergunta se já se conheceram antes. A mulher diz que não, mas o chama de herói por arriscar a vida para proteger a fortaleza. De repente, uma sirene alta dispara. 2 agentes das forças invadem o lugar, escaneiam Zoromi procurando contaminação e o chamam de sujo e impróprio para estar na cidade. De volta ao internato, Zoromi é punido por abandonar o time. Fazem ele esfregar os banheiros e Miku entra explodindo, gritando com ele e chamando-o de idiota, inútil e estúpido. Alguns dias depois da última missão, o time volta para a base, exausto, mas orgulhoso. Ichigo informa Nana que eliminaram vários Klaxosaurs com sucesso e estão prontos para o que vier a seguir. O sargento avisa rapidamente que um novo lote de Klaxosaurs está se aproximando e que precisam estar prontos para lutar de novo no dia seguinte. Manda todo mundo descansar e se preparar. Na manhã seguinte, o time observa uma máquina massiva começando a escavar fundo no solo. É aí que recebem a má notícia. Mais Klaxosaurs estão vindo. Todo mundo se equipa, entra nos Franxx e se prepara para a batalha. Mas antes mesmo do combate começar, um robô desliga. Lá dentro, Mitsuru desmaiou de exaustão e está com uma aparência terrível. Correm com ele de volta para a instalação para tratamento. Naquela noite, ainda inconsciente, Mitsuru tem um sonho vívido. Ele se lembra de ser uma criança pequena e fraca, sempre sendo dito que não tinha força suficiente para ser piloto. Desesperado para provar seu valor, se voluntariou para um experimento perigoso e recebeu uma injeção arriscada que quase o matou. Mas não matou. Depois, quando pediu a Hiro para ser seu parceiro de Franxx, Hiro disse que só podia pilotar com uma garota. A rejeição atingiu Mitsuru duro, e ao acordar, aquela lembrança faz o sangue dele ferver. Ele percebe que ainda odeia Hiro e não tem planos de perdoá-lo. No dia seguinte, Mitsuru exige teimosamente pilotar de novo. Quer provar que todo mundo estava errado e mostrar que ainda é capaz. Mas quando tenta ativar o Franxx, Nana e o sargento veem que ele ainda está fraco demais. Dizem que ele não está pronto. Depois reúnem o time e anunciam que Mitsuru e Ikuno não vão mais ser parceiros. Os dois perderam a motivação e é melhor para todos se trocarem de dupla. Depois da reunião, Hiro puxa Zero Tu para um canto e pergunta por que ela anda estranha ultimamente. Ela responde friamente que não é da conta dele e vai embora. Na reunião seguinte, Nana pede voluntários para trocar de parceiro. Ikuno se apresenta e pede para formar dupla com Ichigo, mesmo sabendo que os Franxx só funcionam com duplas menino-menina. Ichigo concorda mesmo assim. Acham que vale a pena tentar. Então, Kokoro levanta a mão e pede para trocar também, o que estraçalha completamente o coração de Futoshi. Ele fica com a cara de quem viu o mundo acabar bem na sua frente. Mais tarde, descobrem que Ikuno e Ichigo não conseguem ativar o Franxx, exatamente como esperado. Então Nana designa Futoshi como o novo parceiro de Ikuno. Naquela noite, no dormitório dos meninos, Futoshi fica sentado, chorando.
Ele amava Kokoro profundamente, e agora ela se foi. Quando Zoromi a insulta, chamando-a de burra e inútil, Futoshi ameaça nocauteá-lo. Enquanto Mitsuru passa por perto, Futoshi tenta socá-lo também, mas tropeça e cai de cara no chão. Poucas horas depois, o time recebe o aviso de que um Klaxosaur gigantesco está se aproximando. Correm para os Franks e disparam para enfrentá-lo. Zero Two lidera o ataque e corta a besta de baixo para cima, mas ela nem estremece. Quando ela tenta cravar de novo, fica presa sob a armadura espessa da criatura. Ichigo e Futoshi entram em ação bem a tempo para puxá-la de lá, mas Zero Two dispara de volta para dentro, furiosa e descontrolada. Corta mais pedaços do traseiro do monstro. Então ele se divide em Klaxosaurs menores e mais rápidos. Eles cercam a área, jogando os Franks para todo lado. Bem quando parece que Futoshi vai ser esmagado, Hiro puxa Zero Two de volta antes que ela vá longe demais. Kokoro sugere que atirem na criatura para encontrar o núcleo, e o time concorda. Enquanto desviam das pernas colossais da besta, 3 Klaxosaurs menores se separam e disparam rumo à zona de escavação. 2 unidades Franks atiram neles, mas erram. Uma criatura desvia de tudo, mas Futoshi consegue saltar nas costas dela e a corta em pedaços. Enquanto isso, Mitsuru, desesperado para se redimir, avança na direção do Klaxosaur principal, mas é jogado para longe com um tapa. Quando o monstro se prepara para esmagá-los, Futoshi voa e bloqueia o pé dele bem a tempo. Enquanto outros 2 Franks cortam as pernas, a besta começa a cair. O monstro solta de repente um tentáculo enorme, mas Futoshi dispara sem parar para segurá-lo. Dentro da cabine com Kokoro, ela tenta motivar Mitsuru a tentar de novo, mas ele se chama de maior perdedor do mundo. Diz que Hiro o abandonou quando ele era criança e que talvez ele realmente não valha nada. Kokoro diz que nada disso importa mais. Ela acredita nele e quer ajudá-lo a seguir em frente. Encorajada, Kokoro tenta ativar o Franks sozinha, mas não funciona. E Mitsuru grita pra ela nunca fazer aquilo de novo. Chama de louca, mas assegura antes que algo pior aconteça. Ao mesmo tempo, o resto do time continua cortando o monstro, mas ele continua avançando para a área de construção. Nessa hora, o robô de Mitsuru e Kokoro finalmente ganha vida. Futoshi empurra o Klaxosaur para trás e libera um disparo pesado, enfraquecendo-o. Mitsuru aproveita a brecha, voa para frente e atira direto nele, abrindo um buraco no núcleo, e dando a Hiro e Zero Two a chance perfeita para cravar o golpe final. O monstro se retorce, desaba e explode numa nuvem espessa de fumaça. A batalha finalmente acaba, e os Franks conseguem escapar. De volta à base, Futoshi caminha até Mitsuru e o soca bem na cara. Avisa pra ele nunca mais colocar Kokoro em perigo. Mitsuru pede desculpas e promete cuidar dela dali em diante. Dias depois, o time é transportado para um lugar chamado O Laboratório, a mesma instalação onde foram originalmente criados. Nana diz que estão ali para exames médicos, mas Hiro suspeita que o real motivo é monitorar Zero Two. Nessa hora, outro grupo aparece junto com o mesmo cara estranho que Hiro tinha visto semanas antes. O homem se aproxima de Zero Two e pergunta se ela mudou seus hábitos. Ela manda ele se enxergar e vai embora. Ele a chama por um codinome, Iota, e explica que ela costumava fazer parte do time deles. Parece surpreso que os outros tenham se tornado amigos dela, e ainda cogita se deram alguma injeção estranha nela. Ichigo se manifesta e diz que Zero Two é a companheira deles e muito mais humana do que ele algum dia vai ser. Tentando ser gentil, o cara beija a mão de Zero Two. Ela fica vermelha na hora e sai correndo com o resto do esquadrão. Depois de terminar o exame, Hiro se lembra de algo de semanas atrás, quando encontrou Zero Two agindo estranho na biblioteca. Ele pergunta o que estava acontecendo, mas em vez de responder, ela se inclina como se fosse beijá-lo, os olhos vazios feito um robô. Quando ele repara nas presas afiadas dela, entra em pânico e recua. Enquanto isso, do lado de fora do laboratório, Zero Two está jogando guardas para todo lado, feito bonecos de pano. Chuta e esmaga qualquer um que tenta pará-la, mas eventualmente leva um tiro e desaba bem antes de chegar a Hiro. Horas depois, o time perambula pela instalação e observa a próxima geração de crianças dentro de salas de vidro. Vêem injeções sendo aplicadas para criar novos parasitas. Uma mulher conta que o novo lote está recebendo altos níveis de glóbulos amarelos para acompanhar a ameaça crescente dos Klaxosaurs. Hiro pergunta sobre sua antiga parceira Naomi e se ela algum dia voltou para o laboratório. A mulher responde: ninguém nunca volta depois que vai embora. Enquanto o esquadrão sai do laboratório, Kokoro pergunta algo que pega todo mundo de surpresa. Como os bebês são feitos? Os outros a encaram como se ela tivesse 2 cabeças. Miku diz que os bebês são feitos em máquinas, assim como eles mesmos. De volta à fortaleza, Nana e o sargento percebem alguns Klaxosaurs se infiltrando na direção da base e ordenam que o time intercepte. O Franks, de Zero Two, dispara feito um foguete, colidindo com o inimigo e o destruindo com uma força cegante. Mas, ao pousar, um Klaxosaur a acerta em cheio e a joga para trás. Ichigo avisa para ela seguir o plano, mas Zero Two ignora. Continua avançando, determinada a acabar com tudo que está no caminho dela. Ela erra um disparo, depois pula em outro monstro e o crava até a morte. Mais Klaxosaurs aparecem, se movendo rápido demais para o time acompanhar.
mas Zero Two os chama de presa fácil e sai correndo atrás deles. Hiro vê que ela está perdendo o controle e tenta detê-la. Ela não escuta. Em vez disso, ativa o Franksky de novo e pousa na frente das criaturas, eliminando uma a uma com a lança. Então ela surta. Começa a socar o chão repetidas vezes, feito um animal selvagem, gritando e se debatendo como se tivesse perdido completamente a razão. Depois, sem aviso, o Franksky dela fica sem combustível e tudo desliga. Mais tarde, naquele dia, Hiro encontra Zero Two sentada sozinha à beira do lago com o olhar distante. Ele pergunta por que ela anda tão estranha ultimamente. Sem sequer olhar para ele, ela diz que só tem um objetivo restante: eliminar cada último Klaxosaur da Terra. Ela acredita que, se conseguir destruí-los todos, talvez finalmente se torne humana. Hiro fica encarando-a, atônito. Tenta acalmá-la, dizendo que ela não precisa mudar, que deveria se aceitar exatamente como é. Mas, em vez de ouvir, ela explode. Grita para ele calar a boca e deixá-la em paz. Mesmo assim, Hiro não recua. Confessa que a ama. Mas, em vez de se emocionar, Zero Two fica desconfiada. O acusa de só estar tentando se aproximar dela por motivos egoístas. Então, sem aviso, ela o derruba e o beija agressivamente, dizendo que topa desenvolver o enredo se é isso que ele quer. Mas Hiro a empurra e insiste que não é assim que ele é. Diz que quer amor de verdade, não só um caso sem sentido. Zero Two responde friamente que só estava usando ele para lutar contra os Klaxosaurs e perseguir o sonho dela de se tornar humana. Ela não liga para amor, só pra missão. Naquela noite, Ichigo tenta falar com Zero Two, mas a encontra quebrando espelhos feito uma fúria. Ichigo observa, perturbada, se perguntando se ela enlouqueceu de vez. Os pensamentos dela voltam pro que o homem misterioso do outro esquadrão tinha dito, que Zero Two era perigosa e que cada um dos parceiros dela morreu por causa dela. Ele afirmou que ela lançava uma maldição sobre os copilotos e que, se Hiro continuasse pilotando com ela, acabaria virando um monstro igualzinho. No dia seguinte, o esquadrão entra em outra batalha, numa região nevada. Zero Two, como de costume, avança direto pro perigo, mas Klaxosaurs menores se juntam contra ela e começam a espancá-la. Zoromi e Ichigo precisam intervir para ajudá-la. Ainda assim, ela se recusa a parar. Avança de novo, os olhos travados no inimigo. Hiro puxa o Franks deles para trás e implora para ela abandonar essa obsessão de virar humana, mas ela não escuta. Em vez disso, ela força o controle do robô e começa a sufocar o espírito de Hiro dentro da cabine. Diz que não liga para o que acontecer, que fará o que for preciso para virar humana e se reencontrar com seu primeiro Darling. Essa palavra atinge Hiro em cheio. Ele começa a se lembrar de algo. Sente como se a conhecesse de muito, muito tempo atrás. E como se lesse os pensamentos dele, Zero Two começa a contar sua história. Ela conta que, quando era pequena, ficou trancada num quarto por meses. Uma figura sem rosto a alimentava por uma fresta na parede. Um dia, deram a ela um livro de figuras. Dentro, havia desenhos lindos de uma garota monstro tentando se tornar humana. A partir daquele momento, Zero Two ficou obcecada em encontrar mais livros como aquele e aprender sobre o mundo. Mas a curiosidade dela a levou a se tornar um experimento na instalação. Enquanto isso, quando Hiro era mais novo, ele estava cheio de perguntas sobre quem realmente era. Era só mais um entre várias crianças sendo treinadas para virar parasita. Um dia, encontrou Ichigo chorando sozinha. Ela disse que as injeções constantes estavam transformando os amigos deles em zumbis sem vida. Chegou até a se perguntar se deveria tomar mais injeções só para parar de sentir emoções. Hiro disse que ela era diferente e deu a ela o nome de Ichigo. A partir daí, ele começou a dar nomes a todas as outras crianças também. Mas com o tempo, as crianças perceberam que os amigos estavam desaparecendo um a um, e os adultos se recusavam a explicar qualquer coisa. Apesar da inquietação crescente, Hiro continuou se saindo bem nos treinos e era recompensado com doces. Ainda assim, ninguém respondia às perguntas dele. Um dia, Hiro viu uma garota estranha sendo arrastada para o laboratório. Ela parecia não humana, com pele vermelha e presas. Quando ele perguntou sobre ela, um adulto o avisou para não se envolver. Mas Hiro não conseguia parar de pensar nela. Escapou do quarto no meio de uma tempestade de neve, subiu numa árvore e espiou pela janela dela. Lá dentro, ela lutava com um guarda pelo livro de figuras dela. Quando conseguiu recuperá-lo, o segurou como se fosse tudo que tinha. Os dias passaram, os desaparecimentos continuaram, e um dia Hiro foi chamado para outro teste. Depois, foi recompensado com 2 doces. Mas, enquanto saía, ouviu um grito. Curioso, seguiu o som e viu aquela mesma garota de pele vermelha sendo torturada por algum experimento brutal. Horrorizado, Hiro tentou fugir, mas um homem o pegou e o arrastou para longe. Mais tarde, Hiro escapou de novo. Atravessou a neve e voltou até o quarto dela. Subindo na mesma árvore, jogou uma lanterna pela janela e estendeu a mão para ela. Ela hesitou, com medo, mas eventualmente segurou a mão dele. Desceram juntos, mas o galho quebrou e caíram na neve. Vagando pela floresta congelada, Zero Two olhava tudo em êxtase. Nunca tinha visto o mundo lá fora antes. Quando avistou um rato, o agarrou e comeu cru.
Hiro ficou enojado e tentou fazê-la vomitar, mas ela o mordeu. Ele se manteve calmo, afagou a cabeça dela com gentileza e a ajudou a se sentir segura. Mesmo sem conseguir falar, Hiro percebeu que ela parecia entendê-lo. Depois de ver o número 02 na pulseira dela, ele decidiu chamá-la de 02. Ela adorou e começou a repetir o nome dele. Ele enrolou os pés dela com um pano para proteger de cortes e seguiram em frente. Enquanto descansavam, Hiro deu um doce a ela e seus olhos brilharam de alegria. Então, ela entregou a ele o livro de figuras e pediu para ele ler para ela. Nessa hora, ouviram guardas ao longe procurando por eles. Se esconderam num arbusto e conseguiram escapar da detecção. Continuando pela neve, entraram numa nova área e seguiram correndo, mal à frente dos soldados que os perseguiam. Escondidos numa árvore, Hiro explicou a história do livro. Um conto sobre uma princesa monstro que se apaixonou por um humano e queria se tornar uma também. Mas ele achou o final triste, já que os dois nunca poderiam ficar juntos. Enquanto se preparavam para se mover de novo, Hiro percebeu que 02 tinha se machucado. Sem pensar duas vezes, lambeu o ferimento dela para limpá-lo e disse que queria ser o darling dela para sempre. Os olhos dela se encheram de lágrimas e ela o abraçou apertado. Mas antes que pudessem ir mais longe, os soldados os encontraram. Um deles bateu na cabeça de Hiro. Os dois foram arrastados de volta para o laboratório. Depois disso, o médico ordenou que a memória de Hiro fosse apagada. Foi por isso que ele esqueceu tudo. 02. A promessa deles. Tudo que tinham vivido juntos. Desde então, tudo que 02 queria era se tornar humana e encontrar o garoto que uma vez a salvou. De volta dentro do Franxx, Hiro diz a ela que agora se lembra de tudo. Ela era aquela mesma garota monstro do laboratório, a do livro de figuras. Enquanto as memórias voltam, o robô perde força e Hiro desmaia nos braços dela. Ichigo entra na cabine e vê Hiro desacordado. Puxa 02 para fora e tenta acordá-lo. Mais tarde naquele dia, Hiro é levado para tratamento. E 02 percebe que cometeu um erro terrível. Quando tenta visitar Hiro, Ichigo bloqueia o caminho dela. Diz que 02 não pode chegar perto dele nunca mais. Ichigo conta aos outros que 02 vinha manipulando Hiro desde o início e é a responsável pela condição dele. Ela não tem intenção de deixá-la machucá-lo de novo. 02 tenta minimizar, mas Ichigo se mantém firme. Diz que 02 não faz mais parte do esquadrão e está proibida de ver Hiro. Mais tarde, Hiro finalmente acorda. Os amigos ficam aliviados de vê-lo consciente, mas ele pergunta imediatamente onde está 02. Ichigo conta a verdade. Ela a manteve afastada e a removeu oficialmente do time. Antes de sair, Hiro pede desculpas a Mitsuru por ter quebrado a antiga promessa de serem parceiros. Mitsuru diz que não liga mais pra isso, e até aconselha Hiro a esquecer 02. Mas Hiro não consegue. Ele se lembra de como ficou perdido e destroçado depois de perder as memórias. Estava reprovando em todos os testes e prestes a ser mandado embora. Mas 02 mudou tudo. Ela o trouxe de volta à vida. Lembrou a ele quem ele realmente era. E agora, não importa o que digam, Hiro está determinado a encontrá-la de novo e consertar as coisas. Na manhã seguinte, o sargento reúne todo mundo para explicar uma nova missão. Dessa vez, não é só mais uma batalha qualquer. É uma guerra total contra um exército gigantesco de Klaxosaurs. Outros 2 esquadrões também vão ajudar. Mas assim que a reunião começa, Ichigo levanta a mão e exige firme que 02 seja removida do time. Diz que ela ficou perigosa e está completamente fora de controle. Nana responde que 02 já está agendada para voltar ao quartel-general no dia seguinte. Foi oficialmente convocada de volta e vai se reunir com o time original dela. 02 fica atônita com a notícia e implora para vê-lo uma última vez antes de partir, mas Nana nega firmemente o pedido e lembra que ela vai embora pela manhã. Sem exceções. Enquanto 02 se vira para sair da sala, Futoshi se posiciona na frente dela para bloquear o caminho. Então Ichigo acrescenta friamente que vão mantê-la longe de Hiro custe o que custar. Ao mesmo tempo, Hiro tenta sair do quarto, mas Miku o impede, dizendo que ele não pode ir a lugar nenhum. Todos têm medo de que, se 02 o vir de novo, algo terrível aconteça. Mais tarde, Ichigo entra no quarto de Hiro trazendo uma maçã. Enquanto descasca, conta que 02 vai voltar pro time antigo dela e que ele deveria ficar bem longe. Mas Hiro não consegue esconder os sentimentos. Admite que ainda não consegue parar de pensar em 02. Pede desculpas por deixar todo mundo preocupado e diz que precisa descansar. Depois de terminar a maçã, ele se deita e Ichigo sai. Enquanto isso, de volta a casa, 02 perde a paciência. Empurra Goro contra a parede tentando forçar a saída para procurar Hiro. Ichigo aparece e avisa de novo que ela não vai chegar perto dele. 02 agarra a blusa de Ichigo frustrada e diz que só quer conversar. Goro intervém e sugere que ao menos deem a ela alguns minutos com Hiro. Logo depois, chegam à instalação. 02 corre pro quarto médico esperando encontrá-lo lá. Está completamente vazio. Os outros ficam igualmente chocados. É quando percebem. Hiro escapou de algum jeito pelo teto. Mas 02 acha que todos estavam armando contra ela e seus olhos se acendem de fúria. Enquanto isso, Hiro chega no quarto dela no internato, ansioso para vê-la. Mas quando abre a porta, vê que o lugar está destruído.
Ao mesmo tempo, Zero-Two já tinha surtado completamente. Ela derrubou o esquadrão inteiro e estava prestes a atacar Ichigo. Nessa hora, Hiro entra. No momento em que ela o vê, Zero-Two solta Ichigo. Hiro corre até ela perguntando por que machucou todo mundo. Zero-Two tenta explicar, dizendo que Ichigo estava tentando mantê-los separados e que tudo que ela queria era conversar com ele. Mas Hiro diz que ela virou algo aterrorizante. Manda ela ir embora e nunca mais voltar. O coração dela se despedaça. No dia seguinte, Zero-Two se prepara para partir. Enquanto caminha sozinha, alguns dos outros começam a se arrepender de como as coisas terminaram. Até eles têm que admitir que vão sentir falta dela. Hiro fica parado perto do internato, observando-a caminhar para dentro da floresta sem dizer uma palavra sequer para ele. Ichigo se aproxima e sugere que entrem. Mas, quando se vira para ele, vê lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Ele está de coração partido. Não quer deixá-la ir. Corre atrás dela, mas Ichigo segura o braço dele. Diz que se ele continuar perseguindo Zero-Two, vai se perder e virar um monstro também. Então, num gesto desesperado, ela o beija. Diz que sempre o amou desde pequena e sonhava em ficar com ele para sempre. Mas antes que Hiro consiga responder, ele olha para cima e vê um jato voando pelo céu, se afastando. É Zero-Two já deixando a fortaleza. No dia seguinte, o sargento mostra a eles imagens aterrorizantes. Um enxame enorme de Klaxosaurs vem dizimando fortalezas e esmagando linhas de defesa. Vendo a destruição, o esquadrão percebe que isso não é nada parecido com as pequenas batalhas que enfrentaram antes. Isso é uma invasão em larga escala, e a sobrevivência deles depende de vencer. O sargento diz que a missão é eliminar todos os Klaxosaurs e retomar a fortaleza. Todo mundo se equipa para partir. Goro dá um tapinha no ombro de Hiro e diz para ele manter a cabeça erguida. Ichigo diz para ele apenas ficar para trás e tirar uma soneca, já que não pode ajudar de qualquer forma. No campo de batalha, Zero-Two volta com aquela sua fúria selvagem de sempre. Os companheiros dela atacam primeiro, obliterando uma leva de Klaxosaurs. O time de Ichigo entra logo em seguida. Futoshi dispara explosões poderosas nas criaturas, despedaçando-as enquanto avança. Zoromi corta um monstro atrás do outro em pedacinhos. Mitsuru derruba mais alguns e descobre uma abertura que leva mais fundo no ninho dos Klaxosaurs. No momento em que Ichigo anuncia que vão entrar, o chão se abre. Um super Klaxosaur colossal emerge, rugindo enquanto arremessa uma fortaleza inteira pelo ar, destruindo-a instantaneamente. Depois esmaga através de outra base e começa a avançar rumo à última fortaleza restante. Um esquadrão diferente tenta detê-lo com explosivos, e embora consigam desacelerá-lo, a besta se choca contra a cidade e libera uma enxurrada de Klaxosaurs menores. Ichigo manda todo mundo recuar para dentro. Mas antes que ela consiga agir, Zero-Two aparece e dispara direto pro caos. Enquanto ondas de monstros inundam a cidade, ela tenta escalar o Klaxosaur colossal, mas é derrubada com um tapa. Cercada por criaturas menores, usa a cauda para despedaçá-las. O resto do time está desmoronando de exaustão. Mesmo assim, Zero-Two continua correndo, abatendo cada Klaxosaur no caminho. Enquanto isso, de volta à base, Hiro está sentado no quarto destruído de Zero-Two, encarando um espelho rachado, remendado com fita. Ele se pergunta o que ela queria lhe dizer antes de ir embora. Depois de ficar sentado ali em silêncio, algo dentro dele estala. Ele não vai mais ficar parado. É hora de agir e lutar por ela. No campo de batalha, a cidade está caindo rápido. Ichigo fica sem munição e começa a usar barras de metal para esmagar monstros. Zoromi tenta derrubar um, mas é jogado para trás. Enquanto Ichigo corta outro, avista um robô disparando na direção de Zero-Two. É Hiro, numa unidade de treino. Mas antes de conseguir alcançá-la, um Klaxosauro joga no chão. Ichigo grita para ele voltar para a base, mas Goro vê através dela. Percebe que Ichigo está só tentando separá-los para ficar com Hiro só para si. Goro desliga o próprio robô e manda Hiro entrar. Então se vira para Ichigo e pede que ela o ajude a alcançar Zero-Two. Enquanto sincronizam, Ichigo sente o coração de Hiro, e ele está cheio de memórias de Zero-Two. Ela sabe que não tem chance nenhuma. Mesmo assim, se mantém firme e ativa o robô. O robô de Ichigo avança sobre o Franks, onde Zero-Two está, mas o inimigo a derruba na hora. Se recusando a desistir, ela ataca de novo e de novo. A arma dela se parte ao meio e ela é jogada para todo lado, mas continua lutando até finalmente desativar o inimigo e abrir um caminho. Quando Hiro finalmente entra na cabine, encontra algo chocante. Zero-Two se transformou numa versão monstruosa e irreconhecível de si mesma. Ela ainda controla o Franks, sem dar acesso a ele nenhum. Determinado a alcançar o coração dela, Hiro segura gentilmente os chifres enormes dela e pede para ver o que ela está escondendo lá no fundo. Naquele instante, as memórias dela se derramam sobre ele. Depois que Hiro perdeu as memórias anos atrás, os cientistas tentaram apagar a mente de Zero-Two também, mas ela resistiu. Protegeu os momentos que compartilharam. A promessa, o livro de figuras. Ela chegou até a comer as páginas para garantir que as memórias permanecessem dentro dela. Hiro a abraça. E enquanto faz isso, os chifres monstruosos dela desaparecem e os olhos dela se abrem. Ela pede para ele ficar longe, que ainda é um monstro.
Mas Hiro não liga. Ele a abraça mais forte e diz que mesmo não conseguindo fugir juntos naquela época, podem fazer isso agora. Ele quer explorar o mundo com ela. E então a beija. Nesse exato instante, 3 Klaxosaurs colossais disparam um ataque de energia contra eles, mas o Franks dispara para o céu, brilhando com uma luz ofuscante. Naquele instante, o robô se transforma. Zero Two avança, voando direto no coração do Klaxosaur gigante e o explodindo por dentro. A explosão é massiva. Depois, sem desacelerar nem um pouco, ela entra numa fúria destrutiva, dizimando o resto do exército de Klaxosaurs num redemoinho de destruição. A base ao redor desmorona, enquanto os monstros são obliterados numa explosão final que sacode a própria terra. E por hoje é isso! Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos! Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar! Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.